Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Wilton Talks. Essa semana, aliás, esse mês nós iniciamos o mês da mulher, estamos aproximando e eu quero trazer para vocês muitas convidadas para a gente poder falar um pouquinho sobre esse universo feminino, o papel da mulher na sociedade, principalmente aquelas que estão empreendendo e fazendo a diferença na nossa sociedade. Eu tenho a grata satisfação de receber nesse programa minha amiga, pastora Miriam Paiarim. Obrigado, pastora Miriam, por estar aqui. Oi, Hilton, eu que agradeço essa gentileza de poder estar aqui. E falar de mulher é tudo de bom, né, Hilton? Ah, com Falar de certeza. mulher, estamos chegando aí no dia 8, Dia Internacional da Mulher. É sempre uma alegria muito grande, é muito bom, porque eu acho que a mulher, ela tem uma graça, assim, do pai fantástica sobre a vida dela. Então, vai ser muito bom essa nossa Eu não conversa tenho aqui. dúvida disso. E eu quero começar falando de perguntar exatamente isso. Sim, Você é uma mulher que vem do estado de São Paulo, sim. né, coloca os seus pés aqui no estado de Mato Aham, Grosso do Sul, não é? isso. E hoje uma empreendedora, Sim, né, uma sim. líder. Aham, Como que você encara isso? Essa mulher de hoje tão focada, aham. né, tão cobrada, talvez tão marginalizada, eu vou dizer assim Sim, também. sim, Depois a gente pode trabalhar um pouquinho sobre isso. sim, sim. Como é que a mulher está encarando esse novo apelo à Ah, mulher? Essa mulher que tem que trabalhar, que tem que produzir, que tem que empreender. Não tem uma pressão muito pesada, não. tem sim, pastor. E eu acho que só da gente ser mulher, a gente já traz com a gente, assim, parece que tudo é mais difícil, a gente tem que lutar mais. Para você ser pastora, né? Tem alguns ministérios, é muita dificuldade. Depois, para você conseguir também começar a empreender, é uma luta também. Parece que as adversidades aumentam muito. Mas eu sempre pensei, eu penso que Deus te dá tantas assim, oportunidades. O nosso Deus é tão assim, gracioso de dar oportunidades, nos favorece tanto, e Ele tem um carinho tão especial pelas mulheres, que Ele é Deus que abre portas. Então, eu creio assim que hoje, mais do que nunca, a mulher ela está conseguindo levantar, ela está conseguindo se fortalecer, ela está conseguindo, não só na palavra, mas através da da vida social também, né? Através do empreendedorismo, tudo. E eu tenho certeza, assim, que a cada dia ela está galgando novos espaços, e ela vai subir muito e tá conseguindo êxito em muita coisa que ela está fazendo, né? As estatísticas apontam aí que mais de 30 milhões de mulheres já são empreendedoras no nosso país. Olha que É um número maravilha! muito grande, né? Muito grande, Mas ainda muito que acumula aí grande. uma série de dificuldades para empreender. Só Sim, citou sim, agora, tem uma sim. dupla jornada, tem, Sim, sim, tem as tem as crianças em crianças, casa, tem as tem o marido, às vezes, chá. com certeza. Com certeza, né? E tem que ajudar, às vezes, financeiramente também, porque às vezes esse marido não ganha tão bem, então ela tem que se, né? Mas eu penso, pastor, que quando você tem a bênção de Deus na sua vida, ela traz essa vontade de trabalhar, vontade de produzir, vontade de ir à frente, vontade de galgar novos espaços, né? E dentro da palavra de Deus a gente vê isso, né? A gente vê na vida de Lídia, Eu né? ia te perguntar, quem é que Sim. te inspira, né? Muitas mulheres me Você tem alguém, inspiram, por exemplo? muitas. Por exemplo, Lídia. Uhum. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, de tecido de púrpura. E naquela época, esse tecido de púrpura era algo caríssimo. E ela se tornou assim, uma grande empresária dentro disso. E ao mesmo tempo que ela se tornou uma grande empresária, ela foi a grande missionária que abriu as portas da Europa para O Paulo apóstolo Paulo. para o apóstolo Paulo começar a obra de Deus dentro da casa dela, com cultos de oração. Olha que coisa. Então, assim, e o evangelho está cheio de mulheres empreendedoras. Isso é glorioso, isso é E às vezes maravilhoso. não apenas em empreendedor, mas você vai lá para o Velho Testamento, você encontra mulheres com posição de governo. De governo, como Débora, né? Sim. Débora ali, ela foi juíza, né? A quarta juíza de Israel, e ela liderou Baraque, Hum. né?
Se tu fores comigo, eu irei. Se tu não fores, eu não irei. Esquece. Era. Mas ele reconhecia a força de Deus na vida dela, né? Como Deus operava, como Deus dava a vitória a Israel pela vida dela, né? E muitas outras, né? Esther mesmo, a rainha Esther, rainha Daça, né? Ali que se banhava com óleos de mirra, fazia todo aquele aparato todo, jejuando, se fortalecendo. De repente, ela é colocada na frente do rei e o rei dá a bênção para ela, né? A bênção e todo o povo de Deus. Estancar um dos genocídios, né, do povo Vixe, judeu, com né? certeza o povo de Deus foi todo agraciado e liberto pela Esther, né? E muitas outras, Ruth também, né? O amor, a fidelidade de Ruth para com a sua sogra, né? Que sogra, às vezes a gente, né, fica meio assim com sogra, mas ela não, ela, mesmo a sogra estando meio amarga, estando ali difícil por causa de tantos impasses ruins que ela vivia, né? Como ela foi amorosa, calorosa, e como Deus honrou Ruth, depois deu Boaz para Ruth, Ruth se tornou uma mulher rica, poderosa, e aí trisavó de Jesus. Uau! Então, assim, são coisas lindas, né, as mulheres, e essas mulheres todas, você vê as mulheres que mantinham o ministério de Jesus, elas trabalhavam para que Jesus pudesse estar pregando o evangelho de cidade em cidade, tivesse roupa, tivesse sapato, tivesse tudo. Essas mulheres foram o que geraram tudo isso. Você vê também, eu estava lembrando de Timóteo, né? Eu acho Timóteo fantástico, eu amo as cartas de Timóteo, né? De uma mãe, de uma avó. Meu Deus, a avó Eunice, a mãe Loide, a fé sem fingimento. Olha, mulheres, que coisa linda, né? Olha que legado você passar para o seu filho uma fé sem fingimento. Não é uma fé frauzinha, uma fé que qualquer coisinha se desliza, não. Ela passou uma fé sem fingimento, Forte, né? né? Fortíssimo. E Timóteo conseguiu êxito, conseguiu vitória, né? Através de Paulo e tantas outras bênçãos. Enfim, a gente vê que todo o evangelho traz esse poderio todo para as mulheres. Você falou uma palavra interessante. Sim. Você falou de poderio. Hoje, hoje as mulheres, eu vou colocar nesse termo, tá? As mulheres sofrem um pouco essa pressão de um movimento feminista. Eu vou colocar de um movimento feminista que gosta de usar que a mulher precisa ser empoderada. Mas à luz da palavra, Sim. essa mulher já não está empoderada. Ela é ela tem muito poder, ela tem muito poder, mas não é esse poder fatídico, esse poder que às vezes ocasiona derrotas, vitórias, o poderio de coisas, de pessoas, né? Ela é empoderada em Deus, ela tem a graça do Senhor, ela tem o poder de Jesus na alma, no coração, né? Inclusive, nós podemos lembrar aqui de Maria. Quando o Espírito Santo aparece para Maria, fala, tu és agraciada. O Senhor se alegrou em ti. Dentro de ti será gerada o Filho de Deus. Sabe assim, eu falo desse empoderamento que vem da graça, da unção, do poder de Deus. Isso envolve muita, assim, alegria, força, poder, honra, dignidade, nobre, questões nobríssimas, né? E Maria depois faz aquele canto lindo, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, ou seja, uma serva de Deus humilde que teve a graça do empoderamento, né? Você já pensou se está ali gerando o próprio Filho de Deus? Nunca tinha feito sexo com homem nenhum, não tinha nada de pecado. De repente, ela recebe essa graça de Deus. E anos nós falando de Maria, filha, mãe do nosso amado Jesus. Então, assim, a gente vê que esse empoderamento é o verdadeiro empoderamento, né? Agora, é lógico que tem pessoas que querem fazer dessas mulheres, querem levantar como se levanta rainhas, como se levanta, né? Mas de uma forma muito supérflua. É uma também. versão, de uma certa forma, até. Eu tenho ousadia de dizer que, às vezes, o movimento feminista tem sido um dos piores instrumentos contra a própria mulher. Né? Com certeza, com certeza. É feminista, né? Aham. Porque é uma aversão ao homem, a anulação do homem, né?
E a gente tem visto tantas mulheres, eu estou vendo algumas mulheres com muita ousadia trabalhar esse tema, tentar Aham, resgatar isso, né? aham. Agora, pastora Miriam, a mulher empreendedora, a gente estava Sim, falando um sim, pouquinho sobre sim. isso, Aham. né? Você tem aí uma, uma percepção da sua natureza em Deus, da sua identidade em Sim, Cristo, aquilo que sim, você é. sim. Isso ajuda um pouco, não, deve ajudar muito, né? Não, ajuda muito, Para porque você empreender, buscar, realizar. sim, sim, não, uma coisa é muito intrínseca mesmo, muito ligada à outra, né? Porque você precisa, para tudo que se faz nessa vida, você precisa ter um objetivo forte, você precisa ter algo forte para você encarar e para você ir à frente, para você, né? E esse poder extraordinário, né? Quando você conhece o Senhor, você se fortalece nele, você se sente uma pessoa mais destemida, mais guerreira, com mais vontade de vencer, com mais Mas é vontade de ir a discriminado fundo. também, né? Sim, mas isso eu acho que sempre vamos ser. Você Eu acha que acho que, eu essa acho, ah, equiparar isso é difícil? eu acho que é muito difícil a gente romper com isso, você entendeu? Porque, queira ou não, o homem sempre vai achar, ó, defeitos e sempre vai falar, mas isso é inerente também, eu acho que ao ser masculino, né? Os homens também passam por grandes lutas e Sim. sobre eles pesa muita responsabilidade, a responsabilidade total da casa, dos filhos, muitas vezes das crianças e tudo Hum, mais, né? hum. Eu acho que nós, como ajudadoras, né? Nós podemos nos fortalecer e podemos estar lado a lado, lado a lado, não à frente, nunca, jamais, não precisamos O disso. que deixa Ah, hoje em dia, né? As aham. mulheres aí, a próprio pensamento secular, né? Esse mundo pós-moderno que a gente vive, quando a mulher cristã vem dizendo assim, a mulher tem que ser submissa ao homem, isso dá uma crise nesse povo. Então, Como é pastor, que o senhor entende isso? olha, submissão para mim é estar debaixo de uma missão, Sim. sub baixo, e missão. Estar debaixo de uma missão de, por exemplo, de mãe, uau, ser mãe é maravilhoso. Eu sou mãe de dois filhos, a Giovana e o Felipe. Giovana é advogada aqui em Campo Grande, do Nelson Williams, ela é diretora do escritório aqui. O Felipe cuida das nossas fazendas, é um menino de Deus, uma graça de menino. Tenho três netos, olha Ó, que que coisa. coisa linda, amo isso, sou vó da Maitê, da Maria e do João Felipe, sabe? Então, assim, a mulher, exerce esses papéis, ela está debaixo dessa missão. Aí depois surgiu a WhatsApp também, que é uma escola de inglês. Ela está há 27 anos no Além de Brasil. pecuarista, você agora Isso, está. a pecuária, deixa eu te falar um pouquinho da pecuária, né? A pecuária veio muito dos meus avós. Os meus avós sempre tiveram fazendas aqui em Bonito, Sim. em Niuaque, em Aquidauana aqui. Sempre eles tiveram. E tanto é que eu, desde pequena, 5, 6, 7 anos, meu avô punha todos nós no carro e nós víamos para cá, sabe? Então, aí mexia muito com cavalo no início, depois foi com boi, né? E aí a minha mãe herdou algumas fazendas dessas que era do meu avô, passou para a gente, né? E agora, com a morte do meu pai, eu herdei mais uma fazenda aqui em Niuaque. E eu tenho criação de Angus. O que que eu faço? Eu enxerto sêmen de boi Angus em novilhas Nelore. Uhum. Então, a cruz ali dá uns bezerros muito bons e eles engordam E muito você é rápido. daquela que vai lá pro campo mesmo, Olá, no chapéuzão e. gosto do campo, gosto de estar lá, vou muito pouco, Sim. certo? Mas assim, parece que Deus me prospera muito, sabe? Sempre os bois da minha fazenda são os mais gordos, as vacas são as mais fortes, os bezerros agora. E esse choque de raça, assim, dá um bezerro bem negrinho, e as Aham. mães branquinhas, sabe? Sim. Então fica lindo o pasto, Olha que fica legal. maravilhoso. E eles engordam muito rápido, é muito legal, sabe? Maravilha. É maravilha mesmo. A hora eu quero que você vá lá, Eu quero é na que beira você. do Formoso, Olha aí, ó. pode ir lá pescar, é Formoso com Miranda, onde desemboca no outro, Olha aí, ó. lá na nossa Fazenda da Ah, Barra. Você está convidado aí. lá vou cobrar, hein? Então, eu trago essa origem, né, da Sim. pecuária por causa do meu pai, dos meus avós, do meu pai, assim, porque meu pai, pastor Jaime Palharim, né, foi secretário executivo da Seu pai Igreja foi Quadrangular. constituinte, né? Foi. Aí, licença, gente.
Aí, Foi, estamos foi falando aqui com a deputado filha, constituinte. Foi deputado sim. constituinte. Vixe, muito orgulho dele, assim, é de paixão mesmo. E eu acho que uma coisa, até você que nos assiste aí, deixa eu contar uma vez como eu consegui vencer a minha timidez, algumas coisas assim. Uma historinha com meu pai. Lá na fazenda do meu avô tinha em Lins, a fazenda Maria Augusta, era uma fazenda muito linda, 5 quilômetros da cidade. Era show de bola a fazenda. E os meus irmãos sempre iam lá e montavam, arriavam os cavalos e saíam os cavalos lindos também, tudo, né? E um dia meu pai estava lá comigo, eu falei, pai, por que só os meus irmãos podem montar cavalo e sair com cavalo aqui? E eu nunca posso andar a cavalo? Eu falei, por que isso, pai? Meu pai falou, peraí. Pegou o cavalo, arreou o cavalo, me pegou assim, me jogou em cima do cavalo Vai. e falou, toma a rédea e anda. Ó, Sabe, assim, eu nunca tinha andado com levou um aquele choque. negócio, eu levei um choque. Mas o que que meu pai quis me mostrar? Se seus irmãos podem, você pode também. Se o homem pode, você, mulher, pode. E isso é glorioso. Você que me assiste, você que está aí, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aquele que te fortalece é o Senhor. E não há limite para você. Não há limite. Não deixe que ninguém te limite também. Se você não pode, se você pode, aquilo você não pode. Não, não. Me botou no cavalo e soltou a rédea. O cavalo saiu e saiu até em disparada e eu Ele não segurei. caiu, não. E você entendeu? Porque acho que eu também. Não tem problema nenhum. Mas assim, ele quis me ensinar. E eu sempre guardei isso na minha mente, no meu coração. Eu fui uma filha sempre muito apaixonada. Eu trabalhei, meu pai foi secretário executivo da Igreja Quadrangular no Brasil durante quase 18 anos. De 2 em 2 anos tinha eleição, aquelas eleição de igreja, pesada, pesada. E em todas elas eu trabalhei com meu pai. Meu pai foi vereador em Bauru uns 7 anos, 7, 8 anos, foi vereador da Câmara de Bauru. Aí nós fomos para São Paulo, porque ele ganhou a secretaria executiva, e depois ele, em São Paulo, ele se candidatou 2 vezes para deputado federal. A primeira vez, acho que ele teve 80 mil votos, e a segunda vez teve 55. Esse dos 80 mil votos, ele ganhou, foi maravilhoso, e esse 55 ele ficou de suplente. De suplente. Sim. Mas sempre fez um trabalho muito lindo. Na Quadrangular, ele abriu Uma referência. igrejas. Sim, sim. Uma referência. Muitas igrejas, e ele era muito missionário e pregava um evangelho muito simples, Wilton. Aham. Ele não estava preocupado com teologia, não, não, ele queria salvar a vida, salvar os irmãos, sabe? Até parece muito com João Ribe Palharim, né? Que é o Meu primo. primo, isso. Meu pai que o motivou, o incentivou para o ministério. E hoje, pastor da Paz e Vida, com inúmeras igrejas para o Brasil todos, 4 irmãos Palharim, né? E também tem os Favarim. Não sei se você conhece o Não. Helder Favarim. O Helder Favarim é um influencer Sim, não. fantástico, maravilhoso, o Helder com H. Eu vou até dar uma olhadinha Segue nele. ele é maravilhoso, ele é meu Legal. primo de primeiro grau. Uhum. E o Wendel também, o Wendel está com missão acho que no Peru, ele faz missão em todo o Brasil. Ou seja, uma família estruturada, toda. Cheio de pastores e todo mundo temente a Deus, sabe? Assim, todo mundo mesmo. Eu tenho muita alegria, muito orgulho de dizer que a Você nossa acumula família toda. além do ministério, porque você exerce o ministério pastoral, né? Ainda, né? Sim, Ainda está nativa, né? muita alegria, com muita alegria. Eu recebo os irmãos em casa, né? É. Sou muito convidada para pregar por aí, né? Mas muitas vezes, eu sempre, quando eu posso, eu vou, mas eu não tá no meu, assim, de ficar pregando, de ficar... Mas eu faço aqueles cultos domingo de manhã em casa, é muito gostoso, muito prazeroso. A gente acabou de estudar Jó, e agora nós estamos estudando Neemias, e a gente vê que o nosso Brasil... Neemias é bem sugestivo. Bem sugestivo para esses dias terríveis que a gente está vivendo, né, Pastor Hilton? Dias Tanta difíceis, né? dificuldade. Como é que você está vendo no olhar dessa mulher empreendedora, de uma mulher cristã que está na sua plenitude, realizando, sim. empreendendo? Como é que você está vendo esse cenário todo, Ai, família? pastor, de uma forma muito triste, né? Você vê que quando a gente vê que 20% de nós, 20% de pessoas que proclamam esse evangelho lindo de Jesus, que amam o Senhor,
votaram na esquerda, né, pastor? Você não tem conexão, pastor, no seu Ah, entendimento. tem conexão, pastor. Os nossos princípios são muito fortes, pastor. Os nossos valores espirituais são gloriosos, né? O ser homem é maravilhoso, o ser mulher é divino. Sabe, esse negócio de mudança, esse negócio que você pode falar para a criança que mais para frente ela pode ser menino, a menina pode ser menino, o menino pode ser menina. Isso daí é uma crueldade, É um porque a abuso, né? pessoa tá às vezes meia crescendo ali, meio trabalho estável ainda, né? Ela ainda não firmou bem os passinhos dela, ela sabe, uma opção para ela, menino, que ela pode ser menina, e passa a gostar da menininha ali, ai. Para que isso, gente? Então, eu acho que esses valores deturpados são, assim, muito danosos para a nossa, né? Os princípios também da palavra que a gente Mas a ama. igreja de hoje compreender isso do seu. Você citou 20% e realmente é um número que a gente tem também de cerca de 20%. Pastor, eu creio que hoje, desses 20%, uns 10, 12 já estão achando que fazer o L não foi fácil, pastor. Eu quero crer nisso, porque está tudo aí mostrando, né? Está tudo aí Mas é uma cegueira, né? escancarado. Essas coisas já estavam também, né? Ah, pastor, mas a gente tem Jesus, a gente tem a luz. Eu não acredito que um evangélico que ama o Senhor, que se fortalece nele, que ouve a palavra é água que purifica, é água que cristalina, é água que traz visão, é muito glorioso o evangelho do Senhor para a pessoa ficar nele com obscuridade, achando que pode aceitar todas essas indulgências que Satanás coloca, porque eu acho que isso é indulgências que Satanás coloca. Eu fico mais preocupado, na verdade, não é nem tanto quanto com a ação das outras religiões, que eu acho que todas elas têm o direito Uhum, de se uhum, expressarem, né? Mas eu fico preocupado com o posicionamento atual dessa igreja. Eu perguntei esses dias aqui, os uhum. convidados que eu tive, perguntei assim, falei, por que que o avivamento que a gente está vendo lá, eu acho que eu falei isso Ai, contigo lá, sim, nos em Estados Asbury, acho Unidos, que é essa a né? pronúncia, né? Que coisa linda. Né? Por que que não aconteceu num seio de uma igreja e está no seio de uma universidade? Que é a dificuldade das igrejas hoje estarem sendo protagonistas de movimentos como esse, e por que que todo um movimento desse está sendo fora da igreja? O que está faltando para a igreja atual hoje, pastora? Ai, pastor, eu não tenho assim uma visão assim, sabe? Eu acho que o Espírito de Deus pode se mover aqui, nessa casa onde nós estivermos. O Espírito de Deus pode se mover sim na universidade, isso é glorioso, isso é maravilhoso. Eu acho que, sabe, a igreja é um lugar que você vai adorar a Deus e exaltar o Senhor, é maravilhoso também, mas Deus se move em tudo quanto é lugar, né? Como se movia lá no palácio, como se pode se mover na fazenda. A gente tem um trabalho lindo na fazenda da minha mãe lá, o pessoal fazendo culto, cultuando tudo. Minha mãe também tem um trabalho lindo lá em Bonito, que são mulheres empreendedoras da cidade, chama Amigas de Fé. Católicas, espíritas, livre-pensadoras, essas mulheres, ela agrega na segunda-feira, na casa dela ou na casa da amiga lá, e prega o evangelho para essas mulheres. A maioria já estão convertidas no Senhor. Então, eu acho assim que isso daí pode ser na igreja, pode ser fora dela. Eu acho que isso daí é glorioso, porque às vezes a gente só fica com a visão da igreja, né, pastor? Eu coloco isso porque eu entendo que também vejo dessa forma, até um dos convidados, ele falou assim, olha, o Pentecoste foi fora do... Foi lá, eles estavam no É, cenáculo, né? eles não E estavam na ali eles não igreja. estavam na Ele falou igreja assim, de para acontecer Paulo, dentro lá na igreja tem de. que acontecer fora, né? É. Gostei da conexão que ele fez. Aham. Mas eu vejo que uma atividade como aquela, dificilmente uma igreja conseguiria fazer. Sim, Porque você ficar 24 horas em função de uma reunião de oração, a igreja, eu estava perguntando, né? A igreja hoje tem muitas necessidades, é uma sim, estrutura muito sim, grande. Hoje grande. você manter uma instituição religiosa é brincadeira, Ah, não é? é. Então E muitas vezes, você tem pastor, que entra ter até na uma, religiosidade, você né, tem que ter uma pastor? agenda toda focada na necessidade da manutenção. Você não consegue parar 200, 300 horas para uma reunião de oração.
né? Como aconteceu lá, né, pastor? Então tinha que Pastor, ser mas já igual, pensou que coisa linda, pastor? Você já pensou, a gente podia pegar um avião aqui e ir lá, né? Você já pensou que coisa linda, Ou o a gente Espírito de poderia Deus ter aqui, caindo? né? Sim, mas pode acontecer a qualquer momento. O som A como de um glória não é do vento, homem, né? um som como de um vento veemente, impetuoso, pode encher a casa e a gente transbordar dele, do jeito que o pessoal está transbordando lá. Eu acho lindo e acontecer em universidade, onde não é igreja. Olha, quantos jovens foram alcançados que talvez nunca pisaram numa igreja, e ali estavam na universidade, ali o poder caindo, um mover extraordinário. Eu acho isso lindo. Eu acho que a gente precisa tirar essas coisas assim, que só ali. Não, não É vento. muita É muita religiosidade para minha cabeça. Lá no Velho Testamento, é só lá no templo, é só no fortinato. É só no tabernáculo que a Então. glória do Senhor se manifestava. Mas você vê com Davi, quando recebeu a arca, rasgou a roupa, tudo, e foi a glória do Senhor se fez presente ali. E ele, né, saudou a glória e a presença de Deus de uma forma extraordinária, até nu. É, o Senhor tem dessas coisas lindas. Tem, eu acho. É gostoso demais evidenciar e ficar nisso. Sair dessas coisas que você só, às vezes, aquele quadradinho. Eu já saí da quadrangular por causa do quadradinho lá, cara. Era muito chato a coisa. Então, né? Então, Agora, tudo que está acontecendo, sim, pastor. tudo que está acontecendo, os sinais que nós estamos vendo, né? O que você consegue enxergar aí? Nós estamos nos últimos dias, pastor. Pastor, eu acho que sim, pastor. Eu acho que Vocês qualquer aqui, os pastores que eu momento. trouxe aqui, todo mundo está falando a mesma Não, coisa. Ó, nós qualquer estamos. momento, pastor, eu acho que Aquela vez Jesus no chão. está Toca. preparando a igreja mesmo com essas coisas diferentes que estão acontecendo, sabe? Isso não aconteceu, não acontece normalmente, esses sinais todos que a gente está. Nós tivemos, por exemplo, terremoto. Acho que o mais sério que nós tivemos até hoje, não sei se a data não está na minha cabeça, mas foi em Lisboa que devastou. Acho que foi o pior de todos até hoje. Sim. Nós tivemos já no episódio também de 1000 e alguma coisa, aí, 1800, 1700, alguma coisa, que por 2 dias o sol ficou, o dia ficou escuro. Escuro, como o Foi dia. trevas. Então você tem sinais desses que Sim, vêm. evidências fortíssimas. Eu acho que a qualquer momento ele vai vir mesmo. Por isso que eu acho que o Espírito de Deus está se movendo de forma diferente. Quero crer nisso. O que você Creio consegue enxergar nisso. desse sinal? Sinal, esse aqui, aquilo ali, eu acho que são coisas. Pastor, por exemplo, isso que você colocou aqui, essa unção toda caindo lá nas universidades americanas, sabe? Porque eu creio muito que de todas as línguas, povos e raças vão louvar, vão adorar o Senhor. E eu creio que o Senhor já está preparando essa igreja linda, maravilhosa dele para levar com ele. Os acontecimentos que a gente está presenciando são fortíssimos. São fortíssimos, nuvens. pastor. São nuvens. Uhum. E olha, Isso veja uma figura da nuvem do tamanho da mão de um homem. A gente tem que valorizar os pequenos sinais, né? Veja uma pequena nuvem, quando o Senhor disse lá para Eliseu, no tamanho de uma mão do homem, corra que vai vir chuva. E ele teve que correr mesmo, que caiu chuva. Assim, fantástico. Ou seja, quem tiver meio desapercebido, fica esperto, né? Fique esperto, fica antenado, volta para o Senhor, volta para Jesus enquanto dá tempo, volta correndo. Ele tem grandes coisas. Se um dia a igreja falou com você, pessoas falharam, esquece isso. Isso é pequeno demais para grandes coisas que o Senhor tem preparado para nós. São grandes coisas. E a pastora Mara é pregadora mesmo, né? Eu amo o Evangelho de Jesus, pastor. Eu amo, eu procuro vivenciar cada dia. Minhas mensagens são muito práticas. Eu gosto de falar de um evangelho bem prático para a gente colocar no nosso dia a dia, para a gente desfrutar dessa graça e dessa unção hoje. Porque muitas vezes a pessoa tem a palavra lá retida, guardada, e não é tempo de reter e guardar nada, é tempo de você usufruir dessas coisas lindas da palavra, de tudo que o Senhor deixou, ensinou. A palavra dele é muito gloriosa, é muito forte, muito operosa. Amém. Né, pastor? Agora eu queria que você falasse um pouquinho para essa mulher, Sim. se deixasse, Sim. para essa mulher que tem sido, ao meu ver, pelo menos, extremamente pressionada nesse tempo.
a tentar criar uma imagem ou talvez uma identidade, né? Talvez uma falsa identidade, qual a gente já falou, né? Que é vítima aí da tentativa de ser cooptada por esses movimentos, movimento feminista, pelo apelo que a mídia faz. Eu sei que tem muitas mulheres angustiadas com isso, porque elas olham para o apelo que eles fazem e falam, meu Deus, como é que as mulheres vão conseguir, às vezes, dentro de uma estrutura cultural totalmente diferente, porque nós temos uma cultura no país, uma cultura cristã, que eles da noite para o dia querem jogar no lixo. Você não vê que é uma agressão, Com certeza. E hoje, nesses últimos dias, nós temos vivido muito isso, né? muita pressão, Muita pressão e agressão mesmo, né? A mulher tá seja um sofrendo desrespeito, né, contra a nossa cultura, nossa desrespeito, infelizmente. isso é algo banal, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho, pastor Wilton, que tem que sair de nós isso. Não podemos esperar que pessoas ao redor ou coisas externas venham, né? Eu acho que tem que sair da gente. A gente tem que se posicionar como mulher, a gente tem que se posicionar como né, debaixo das missões que o Senhor nos deu, como mãe, como filha, como líder, como pastora, como, né, se posicionar ao ponto de estar sempre assim, buscando a Deus, sabe? Orando ao Senhor, com humildade, com graça. Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre a terra e Ele busca aqueles que são seus. Não sei se você se lembra quando Agar estava no meio do deserto. Meu Deus do céu, ela estava grávida de Ismael e ela foi mandada ali, Sara jogou ela para fora. Ela tinha coabitado com Abraão, jogou ela de uma forma horrenda, assim, desamada, angustiada, aflita. Sabe aquele jeito assim, com a barriga crescendo ali, sem água para beber, sem nada. E quando ela está naquele jeito assim, ela vê o Senhor e a palavra de Deus diz que ela olha e fala: Tu és o Deus que me vê. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre você, mulher. Tu és o Deus que me vê. Deus te vê como viu Agar. E no momento ali já fez Agar se sentir melhor, já preparou água para Agar, já ajudou Agar e ainda disse a ela: Você vai ser mãe de um primogênito agraciado que vai herdar a outra terra. E ela foi mãe de Ismael, né? Mãe, ou seja, Deus acalentou o coração dela, Deus fortaleceu ela, viu a sua necessidade, viu a sua tristeza, viu a sua angústia, viu a sua dificuldade toda ali chorando, magoada, ferida, machucada, e Deus a viu naquele lugar. Deus te vê, mulher. Deus te ama. Ele te ama com amor singular. O apóstolo Lucas, né, o médico, escreve esse calor, esse carinho, esse amor todo que o Senhor Jesus teve para as mulheres. As primeiras missionárias foram mulheres, saíram gritando: Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ou seja, tudo que os homens às vezes querem nos cortar, ou pessoas querem nos cortar, ou problemas, dificuldades, né, que surgem, queiram te abafar. Se levante com graça, com unção, porque Deus te olha, Deus te vê e Ele quer sempre o melhor, que você dê o melhor seu a Ele. E quando você der o seu melhor a Ele, você dá aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus vizinhos, aos seus pastores, aos seus líderes, aos seus irmãos, às pessoas que trabalham com você dentro da empresa. Eu sempre digo lá na WhatsApp que eu quero gente feliz trabalhando comigo. Porque se você tem pessoas felizes trabalhando com você, elas sempre vão fazer mais. Sim. Elas estão contentes, elas estão bem. Então, procure sempre proporcionar um ambiente gostoso, saudável, feliz, para cima. Sempre para cima. Porque aí as pessoas vão se sentir bem Isso é e muito vão reflexo da produzir pessoa mais. também, né? Ah, Muito reflexo de quem lidera, né? sim, sim. Né? É verdade. Mas eu acho que até quem não lidera, pastor, É, por né? exemplo, às vezes você tem uma funcionária que é uma gracinha, É. uma recepcionista que chega: Bom dia, gente, Sim. que bom, esse é o dia que o Senhor nos fez. Eu já caio pro evangeliquez, tudo que dá, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Olha que alegria. Bom dia, Espírito Santo, né? Ou seja, que nós possamos promover esses ambientes gostosos no nosso trabalho, né? Que aí a gente vai estar produzindo também produtividade.
E a produtividade vem bater as metas ali, ir para cima, conquistar o espaço e fazer com que a empresa cresça e que você consiga agregar e ajudar muitas famílias que estão precisando, consiga ajudar as pessoas a falarem inglês, né, pastor? Ah, Ainda mais hoje, com esse mundo de gente querendo ir fora do hoje Brasil, eu tô tão preguiçoso que eu vou no tradutor, né? não pode ir no tradutor, não, gente, não pode. Não, isso eu tô fazendo uma propaganda contra, não. Então, mas É. a pessoa que aprendeu uma nova língua é ótimo, Ah, eu né? imagino. Então, mulher que tá aí, ó, Vou falar um aqui, que a senhora é uma cunhã Moretê. Eu sei lá, tá vendo? Eu solucionei. curando, curando. É um Mbaretê, que é uma mulher forte. E tu Ô, fica lá, pastor, vocês estão me vendo forte, assim, tudo, mas quantos problemas? Você sabe, né? das lutas e dificuldades e Eu acho que é tudo. isso, sabe? Eu acho que são ciclos também, né, pastor? Que Deus vai te Sem fortalecer, problema. perseverando, É pertinente. pertinente. Eu acho, eu pelo menos tenho isso por mim, né? Que geralmente o grau de dificuldade que você tem é muito compatível, vamos dizer assim, com aquilo que você quer alcançar. Com certeza, com certeza. Se você almeja coisas grandes, não espere Florzinha, né? florzinha. Você É, tá dificuldade, você vai pra certeza, luta. com certeza. Aí o casamento é uma luta. Se você achar que, vou casar e vou. Não, você vai Não, enfrentar dificuldades, com certeza. lutas, Relacionamento, né? né? Você vai crescendo, Vai. você vai vai. vai se Sim, adaptando. sim. Graças a Deus que nós temos Deus na nossa Sim, vida. com a ajuda do Senhor, tudo fica mais fácil, Eu né? tô querendo fazer questão nesse mês de março de marcar isso, sabe? Dizendo para a mulher, Pastor. para mulher, não necessariamente a mulher cristã ou talvez que não Aham. tenha confissão de fé nenhuma, né? Para que não pra que volte para suas tradições, para que volte para Deus, né? Com certeza, com Porque certeza. Eu acho você que é Deus é a essência de valorosa. tudo. Você pega as Deus mulheres é a hoje, meu essência de Deus, tudo. você vê Sim. a mensagem que o mundo hoje traz para a mulher, Não, para analisar essa mulher, podre. as cachorras, e por aí vai. Não. Então, assim, eu acho que por isso que eu estou fazendo questão, nesse mês de março, a gente bater um papo para que Maravilha. as meus participantes aí que estão acompanhando nosso podcast, né? Aham. Não, gente, tem uma outra história que precisa ser contada. Graças a Deus, graças a Deus. E a gente vai lutando, vai vencendo, né, pastor? Eu acho que é luta. Quando Jesus disse lá, no mundo tereis aflições, o versículo não termina aí, mas tem de bom ânimo, né? Exatamente. Ou seja, fica firme, fica forte. O Senhor está conosco e Ele tem grandes coisas para fazer. Coisas que os nossos olhos não viram, nem ouvido ouviu, e nem chegou ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aquela que o ama. Olha que bênção. Ok? Olha aí, anota aí, hein? Isso é precioso demais. 1 Coríntios 1:9. Não esqueça disso. Deus tem grandes coisas, coisas que esse olho ainda não viu, ninguém enxergou ainda. Você é valorosa, você é uma pedra preciosa no reino de Deus. E Deus vai fazer de você uma mulher produtiva, frutífera, amada, querida. Sabe? Deus tem essas coisas lindas para fazer na sua vida, querida. Que bênção. Gente, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco, esse bate-papo maravilhoso. Quero dizer para a turma que nos acompanha que você aqui que está em Campo Grande, no caso em Campo Grande, você que aprendeu a entrar aí no ano de 2023 falando um novo idioma, procura o WhatsApp lá urgentemente, pede um desconto lá, né? Isso. E Então, descontinho o lá. WhatsApp está ali na Avenida Afonso Pena, né, pastor? 3967, bem em frente à Casa Colonial, a Pizza Hut. E também tem uma casa famosa ali na frente, que é uma casa Isso, Café Mostarda. Isso, bem em frente. E aí, com certeza, vocês vão estar numa escola que fala de Jesus, que as pessoas amam o Senhor e que você vai poder aprender inglês para fazer missões, né, pastor? Mais do que nunca. Dúvida. Fazer missões, tudo precisa do inglês. E o inglês é um idioma Universal. Universal, em qualquer E lugar do necessário, mundo. né? Você falando inglês, você invista nos seus filhos, né, pastor? Que nem você fez. Eu achei lindo, pastor Hilton. Gente, o pastor Hilton levou a netinha, Maria Liz, Ana Liz, lá para fazer inglês, mas foi tão lindo, podia ter tirado foto. Não tiramos, Ele chegou lá com a netinha e falou, pastor, eu quero colocar minha netinha para estudar inglês. E ela já
tá lá com a gente. Que bênção, viu, Que pastor? bênção. Mas você me agradeceu, mas quem tem que agradecer sou eu, viu, pastor? A gente, glória a Deus, sempre gozou de uma amizade tão gostosa, né? Eu sei daí das suas lutas todas, mas eu sei que o Senhor ainda tem projetos gloriosos para você, projetos maravilhosos. Você é um homem de Deus. Conte sempre com as nossas orações, com o nosso apoio. Nossa casa também está sempre aberta para você, para sua linda esposa, né? Ela é uma joia, Kelly, uma joia preciosa, uma família linda. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, viu, pastor Hilton? Tenho certeza que será muito frutífero esse bate-papo, a gente vai repercutir bastante. Pessoal, depois vocês podem acessar todas as nossas redes sociais no site www.wknoticias.com.br, também o WK Notícias no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Essa live vai sendo postada integral esse bate-papo com a pastora Miriam. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastora. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe.